Sim, gente, eu sei que passaram 2 meses sem nenhum conteúdo aqui nesse canal, mas voltamos. Here we go. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Bruna e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso de meu Deus. E gente, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um resumão de como foi o meu terceiro semestre na faculdade de biomedicina. Assim vocês podem entender mais ou menos o que vocês vão encontrar pela frente, se vocês vão se identificar ou não com o curso antes de entrar e também muito mais coisas. Don't worry, everything's gonna be fine. Mas antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo se você gosta desses conteúdos de biomedicina. Também temos humor, temos vários tipos de conteúdo aqui nesse canal. Então me ajuda e se inscreve aqui embaixo. E também deixa seu like pro YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. E sem mais enrolações, bora começar esse resumão de como foi o meu terceiro semestre de biomedicina. Bom, gente, para começar, eu vou falar para vocês todas as matérias que eu tive, quais que eu achei mais difícil, quais que eu achei mais de boa, quais eu tive que estudar mais, um pouquinho sobre as aulas práticas que vocês viam aí nos vlogs, né? Então, bora começar com as matérias. Gente, nesse terceiro semestre de Biomed, eu tive 7 matérias. 2 online, que a gente fez pelo próprio site da faculdade, e as 5 presenciais. Então, cada dia da semana a gente tinha uma matéria, né, específica. E tinham algumas que eram de 15 em 15 dias. Então, eu vou explicar cada uma delas aqui para vocês, né, entenderem um pouquinho melhor como é que funciona. Bora começar, gente! A primeira matéria que eu vou falar para vocês é a de Fisiologia Aplicada e Psicobiologia. Gente, essa matéria, ela fala um pouco mais a fundo da fisiologia, tanto é que ela é fisiologia aplicada. No primeiro ano a gente tem a fisiologia, é uma fisiologia mais geral. E a desse ano foi mais aplicada. A gente estudou muito sobre o sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, tudo que os neurônios faziam, as trocas e afins que acontecem com os neurônios. Vemos que sabemos muito bem do que eu tô falando, né? Mas enfim, a gente estudou bastante sobre a parte neurológica da fisiologia, então os neurotransmissores, tudo isso a gente estudou um pouco mais a fundo. A gente também viu a fisiologia da alimentação, então a gente estudou um pouco sobre toda a parte digestória, toda a parte de alimentos. A gente também aprendeu sobre proteína, carboidrato, lipídio, tudo aquilo que o corpo humano precisa para sobreviver. Então, o mínimo que o corpo humano precisa para se manter vivo, a gente estudou um pouco disso na parte, né, da alimentação. E em terceiro lugar, que foi algumas das últimas matérias assim que a gente teve no final do semestre, foi a fisiologia, né, a fisiologia hormonal. Então a gente estudou toda essa parte de hormônio, que assim, gente, eu tenho um pouco de dificuldade nessa parte mais hormonal. Pra mim é muita coisa, muito conteúdo. Então, assim, a gente estudou essa parte, achei bem chatinho, não gosto muito, mas a gente estudou. E também alguns procedimentos estéticos, né, que a biomedicina também atua aí nessas áreas mais estéticas. Então, a gente também viu um pouquinho de alguns procedimentos estéticos que o biomédico também é autorizado a realizar. Então, praticamente foi isso que a gente viu na parte de fisiologia. A gente não teve aula prática dessa parte de fisiologia, até porque não tinha muita coisa a ser abordada em laboratório. Então, a gente meio que não foi para laboratório nessa disciplina. A prova, gente, vamos lá. Agora é o que a gente julga se é fácil ou difícil. Eu achei médio. Eu achei assim, minha opinião agora de estudante. Eu fui bem nas provas. Então depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo de como eu estudei para as provas da faculdade, meu Deus do céu. Mas assim, sem nenhum segredo, gente.
Eu só me matei de estudar, tá tudo certo, entendeu? Easy, easy, easy. Mas, assim, essa matéria eu achei um pouco mais de boa, porque a grande parte das coisas que ela falou eu já tinha visto em cursinho, né, que eu fiz pré-vestibular, e também na escola eu lembrava de alguma dessas partes, então pra mim foi mais de boa. Mas é uma matéria que você precisa estudar sim, precisa estudar bastante, porque ela tem bastante detalhes que, dependendo do seu professor, ele provavelmente vai querer cobrar. Então, se você esquecer, provavelmente ele vai descontar um 0,2, que assim ajuda bastante na nota. Então, é uma matéria que eu diria mediana, não precisa ter medo, mas precisa sim estudar bastante para, né, entender esses pontinhos mais específicos. Gente, a segunda matéria que eu vou falar para vocês é a de genética humana. Eu estou lendo aqui na listinha da faculdade, né, para eu não esquecer de nenhuma. E assim, vamos lá, genética, a gente viu nesse semestre uma coisa mais básica. Então, o que a gente viu? A gente viu todo aquele começo de genética, falando sobre DNA, cromossomo, mitose, meiose, toda essa parte inicial de genética. Nós vimos também as doenças relacionadas a cromossomos, trissomias e afins. Então, vimos todas essas partes de doenças. E também vimos aquela parte de herança genética, que tem aqueles heredogramas, que é aquele famoso Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, que todo mundo conhece do ensino médio. Então, a gente viu essa parte mais basicona. Mas assim, gente, não é uma matéria difícil, porque a gente vê bastante na escola, eu vi bastante no cursinho também, só que assim, a professora não ajudou muito. Ai, gente, olha, eu falar pra vocês, desabafo de estudante, entendeu? A professora, coitada, ela era um amor de pessoa. Só que assim, eu não entendia muito bem as aulas dela. Então, eu ia assistir as aulas dela, eu ficava meio que boiando. Eu falava, gente, o que tá acontecendo aqui, entendeu? I'm lost. Então, assim, não é uma matéria difícil, mas depende muito da explicação dos professores. Eu tive que me matar de estudar em casa sozinha, porque nas aulas eu não entendia muito bem. E não sei se na faculdade de vocês é assim, mas na minha tinha, por exemplo, duas professoras, duas ou três, se eu não me engano, dessa matéria, só que era uma só que dava aula. E aí eu desconfio que a primeira prova do semestre foi outra professora que fez a prova. Então assim, gente, muito confuso, achei complicado, mas eu tive que estudar por mim. Mas matéria em geral é difícil? Não é difícil. Depende do professor que você pegar e depende de como você vai estudar. Então é uma matéria de boa, dependendo aí das circunstâncias, né? Rindo de nervoso, mas no final deu tudo certo, gente. Bora pra próxima. Bom, gente, a próxima matéria eu vou até ler aqui para vocês, para eu não esquecer nenhum nomezinho, que é a fisiopatologia e anatomia patológica. Essa matéria a gente vai começar a introduzir as doenças que a gente vai ver aí ao longo de toda a faculdade. Então, a gente estuda patologia, basicamente. Como esse foi o primeiro semestre que a gente teve com essa parte de patologia, a gente começou pelo começo, obviamente, que foi a introdução. Então a gente começou a ver as células para depois ver o sistema, para depois os órgãos e tudo que vai aumentando. Então a gente começou pelas células. Nas células, a gente viu, então, as neoplasias, os cânceres, necrose, apoptose, toda essa parte de célula, para a gente entender que a doença começa desde a célula e se espalha, né, pelo corpo e afins. Essa matéria teve um pouco menos de conteúdo, porque ela foi de 15 em 15 dias. Não teve muito conteúdo, mas, assim, a gente precisava saber alguns detalhezinhos também para a prova. O professor dessa matéria foi maravilhoso, ele explicava super bem. Tudo que ele explicava eu conseguia entender desde a sala de aula, então na hora de estudar ficava muito mais fácil. Então, para mim, essa matéria foi super de boa para estudar também. O conteúdo que ele explicava, a prova foi legal, foi top, foi nível
fácil, vamos pôr aí um nível fácil para ela, porque o professor conseguiu explicar muito bem. Vocês sabem que quando o professor sabe explicar, a matéria fica fácil, né? Então, essa foi nota 10, gente, maravilhosa. Gente, agora chegou a parte da listinha, que são as duas matérias que foram online, que foi Embriologia e Reprodução Humana e Homem e Sociedade. Assim, Homem e Sociedade é o básico de como se convive na sociedade, então foi super de boa. Agora, gente, lembra que eu falei que eu tinha um problema com hormônio, essa parte de estudar? Então, o meu problema, ele se multiplica em 10 com embriologia, porque eu posso ter me matado de estudar, entendeu? Mas eu não entendi nada. Eu não levei nada dessa matéria pra vida. Pra mim foi a pior matéria que eu tive até agora. God help whoever he does want to talk to. Então, assim, se você tem mais dificuldade como eu te recomendo a estudar muito mesmo. E se você não tem, então pra você provavelmente vai ser uma matéria mais de boa. Mas pra mim foi a pior que eu tive até agora na faculdade. Espero não ter mais. A próxima, que foi a presencial já, também foi a Bioquímica Estrutural. Gente, essa matéria tem controvérsias, porque assim, eu achei muito de boa. Quando o professor começou a passar essa matéria, o que a gente viu? A gente viu toda a parte de química, então a gente viu ácido, base, a gente viu função, aquelas funções estruturais da química que a gente vê no colégio. A gente viu, enfim, toda essa parte, também teve uma parte de oxigenação do paciente, então teve toda essa parte de química mesmo, por isso bioquímica, que é a química misturada com a biologia. Pra mim foi uma matéria super de boa, porque a base dessa matéria eu aprendi muito no cursinho. Na escola não tanto, porque eu era péssima em química na escola, mas no cursinho eu tive essa base que foi exatamente o que eu precisava pra fazer essa matéria. Só que assim, semestre que vem tá aí, né? E falaram que é pior, então eu tô me preparando psicologicamente pra enfrentar o pior, mas por enquanto foi de boa, a prova também foi muito de boa, e é isso, bora pra próxima matéria. Gente, a última matéria que eu vou falar pra vocês, assim, eu tenho uma relação de amor e ódio com essa matéria, entendeu? Porque foi a matéria que eu mais estudei nesse semestre, a matéria que eu achei mais chata de estudar, porque por conta do professor também, entendeu? É isso, que foi a matéria de histologia. A histologia, a gente mexe muito com o microscópio, então a gente vê bastante célula, bastante tecido. E também foi a única matéria que eu tive prova prática nesse semestre. Então, assim, imagina o desespero, né? I almost just said everything will be fine out loud. Nessa matéria a gente foi vendo todos os tecidos, então tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tecido muscular, tecido... Gente, era muito tecido. Foi tipo assim, eu acho que uns 8 capítulos numa prova só. Então, assim, era muita coisa. E essa foi a matéria que a gente mais teve aula prática de laboratório também, que foi a maioria dos vlogs que eu soltei aqui no canal pra vocês. Aliás, eu vou deixar aqui linkado no cantinho os vlogs pra vocês assistirem também. Então, teve vlog de histologia, teve vlog de bioquímica, teve vlog de bastante coisa pra vocês acompanharem aqui no canal. E como eu disse, gente, assim, não é uma matéria difícil, não é uma coisa assim de 7 cabeças, mas é uma matéria com muito, mas muito detalhe que você tem que saber. Para vocês terem uma noção, na prova escrita eu tirei, se eu não me engano, 8,5 nas duas. Não, 8,5 na primeira, e a segunda prova, que foi para fechar o semestre, teve a escrita e a prática. Eu tirei, para vocês terem uma noção, juntando as duas notas, acho que 7,5.
Porque assim, o negócio foi muito tenso. A prova prática, gente, eu acertei um microscópio de 10. Eu tava tão nervosa. Se vocês quiserem um vídeo falando só sobre a prova prática, comenta aqui embaixo, porque assim, foi o auge do meu desespero. Mas enfim, passamos, deu tudo certo, graças a Deus, e é isso. Mas, gente, foi uma matéria que assim, eu classifico ela como difícil, por conta de todos esses detalhes. Que assim, meu Deus do céu, fiquei até com dor de cabeça de lembrar da prova prática, enfim. Bom, gente, então o resumão do meu terceiro semestre foi esse. Eu contei pra vocês, então, mais ou menos a matéria, o que eu achei difícil, o que eu não achei, como é que foi mais ou menos a prova prática. Se vocês quiserem um vídeo mais detalhado, comenta aqui embaixo. E é isso, gente. Agora bora pro quarto semestre. Vai sair aqui no canal também mais resumão de quarto semestre. Vai sair também um vídeo de eu reagindo às matérias que eu vou ter nesse quarto semestre aqui, que eu espero antes de começar, né, a faculdade de novo. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de vídeos assim, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. E também manda esse vídeo para mais 2 amigos que você sabe que gosta dessa área, da área da saúde, dessa área de estudos e afins. Manda para eles, pede para eles se inscreverem. E é isso, gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigada por assistirem até aqui. Grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!